Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença de todos na 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. Aqui Denis Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Presente, querido. Camila Godoy da Silva, Presente. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Presente. Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela presente, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Presente. Roberto Borges de Miranda, Roberval Luiz Mendes da Silva, Inácia... Não, já chamei. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara instalada a presente sessão. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos e a todas. Bom dia para as crianças, diretoras, professoras. Vamos ler a palavra do nosso Deus nessa manhã. Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os seus anos, dos quais venho a dizer, não tenho neles contentamento. Amém. Eu gostaria de agradecer a presença das escolas municipais, Cândido Portinari, a diretora Rosimeire Junqueira, o professor Clemente dos Reis, os alunos do 5º ano, assim como também da escola de Guimarães Antônio Sandei, a coordenadora Simone, a professora Leandra e os alunos da respectiva escola. Agradecer também a presidente da Liber Humani, senhora Lúcia Guerra, que vem aqui dar o início a uma campanha muito importante, que é a campanha do Outubro Rosa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma à munícipe. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Paulo Rogério de Almeida vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer 1 minuto de silêncio na sessão do dia 1/10/2013 pelo falecimento da senhora Edna Fogaça de Oliveira, ocorrido no dia 28/9/2013. Requero ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Temos em quem pede deferimento, Dr. Paulo Rogério de Almeida, pastor Paulinho. Requerimento de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, em minutos de silêncio, a senhora Edna Fogaça de Oliveira. Em deferimento, cumpriremos 1 minuto de silêncio. Obrigado.
Eu gostaria também de agradecer a presença do nosso colega da cidade de Osasco, nosso vereador, sempre presente aqui na nossa cidade, vereador Alex, muito obrigado pela presença. Nesse momento, nós vamos suspender por alguns minutos a sessão, para que a senhora Lúcia Guerra fale da importância que é o Outubro Rosa. Senhora Lúcia, a senhora tem à sua disposição a tribuna, para que a senhora comente e dê o início à campanha deste ano do Outubro Rosa em Itapevi. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos deu até hoje. E ao senhor presidente da Câmara, senhor Paulinho, vereador Paulinho, aos senhores vereadores de Itapevi, o assessor Maicon, todos os assessores e a diretoria também da nossa organização, eu desejo a vocês um bom dia. Meu nome é Lúcia Guerra, e hoje, dia 1º de outubro de 2013, nós estamos dando início a uma campanha que ela não é só municipal, ela é mundial. Nós estamos dando entrada nessa campanha onde nós estamos conscientizando sobre o câncer de mama, que mata milhões de mulheres em todo o mundo. O câncer de mama, ele é uma doença grave e que atinge várias mulheres. Essa conscientização, ela é para que nós podemos, de alguma maneira, amenizar esse problema. Porque quando nós conseguimos antecipadamente cuidar dessa doença, ela ameniza 95% dos casos de óbito. Então, eu gostaria que todo o município, assim também como a nossa prefeitura, como os nossos vereadores, o nosso prefeito, né, que eles assim nos ajudassem nessa campanha para que, numa força só, que em uma união só, nós conseguimos conscientizar e podemos adentrar também na vida de algumas pessoas que estão com esse problema e que possa, através dessa conscientização e dessa ação, vir a ter conhecimento de como fazer o tratamento, de como cuidar desse problema e como cuidar dessa doença. Esse movimento ele começou nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2007, através de algumas instituições. E, desde lá, vem sendo conscientizado através do Estado, através de muita luta, de muita pesquisa, para poder, quanto mais mulheres alcançadas, melhor. Esta informação e o diagnóstico precoce faz com que a doença seja amenizada até 95% com chances de cura. As mulheres, a partir dos 40 anos, elas já têm que fazer anualmente essa prevenção. Então, todo ano, as mulheres, a partir dos 40 anos, devem ir até uma instituição de saúde para poder fazer o exame da mamografia. E as mulheres, em geral, também, por meio de toques, sabendo como que está seu corpo, para ver se não existe algo que está a mais, então, também procurar os médicos e as instituições de saúde. Então, nós da ONG Liber Humani, nós queremos fazer um trabalho aqui na cidade de Itapevi, conscientizando toda a população, né? Nós vamos estar entregando panfletos, nós vamos estar fazendo palestra nas escolas, nós vamos estar, de uma maneira em geral, trazendo alguns profissionais junto conosco para que possa trazer essa informação de maneira mais prática e que atinja, assim, de uma maneira bem específica o que é o Outubro Rosa e o que ele significa. A partir de hoje, dia 1º, nós vamos estar com uma iluminação rosa na cidade. E, quando alguém ver essa iluminação e alguém perguntar e não saber o que está acontecendo, então, nós, que já estamos sabendo, nós deveremos conscientizar essa pessoa, que é um mês que nós estamos direcionando para que possa ser feito essa conscientização. A Câmara Municipal também vai estar rosa. Então, eu parabenizo
o professor Paulinho, o vereador Paulinho, que nos abraçou e que nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos entrar nessa campanha. E também parabenizo a todos os vereadores que estão nos ajudando também para que a gente possa alcançar mais pessoas e mais vidas. Dia 25 de outubro, haverá uma grande concentração na Praça 18 de Fevereiro, onde nós estaremos entregando panfletos, estaremos fazendo um abaixo-assinado para vir mais mamógrafos para a cidade, nós estaremos fazendo palestra com alguns profissionais, e, no final, nós vamos fazer um abraço coletivo para poder finalizar com uma conscientização de várias pessoas. Dentro desse projeto e o projeto da nossa ONG, nós estamos também tentando trazer as outras ONGs de outras finalidades, de outros objetivos, para que possa também, junto conosco, abraçar a causa, que o nosso objetivo social da nossa ONG, da nossa organização, é para mulheres. Então, nós temos também feito alguns combates contra a violência doméstica, e com isso, nós estamos conseguindo alcançar famílias, e dentro dessa família, dentro de um planejamento geral, nós estamos conseguindo levar uma melhoria, talvez até de conscientização, para essas famílias. Então, aqui eu gostaria de deixar um abraço e obrigado pela oportunidade, e que vocês possam abraçar junto conosco e saber que câncer de mama é uma doença grave, e que essa doença grave, ela traz junto com ela depressão, ela traz junto com ela uma mutilação, ela traz junto com ela muitas coisas que o ser humano, se ele se prevenir antes, ele vai ficar livre. Então, eu agradeço pela oportunidade e, a partir de hoje, nós vamos ter uma Itapevi Rosa. Abrace esse projeto, porque é um projeto onde vai alcançar vidas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lúcia Guerra, pelo seu trabalho, o seu carinho, a sua disposição. Os vereadores desta casa estão irmanados você nessa campanha, bem como também, assim que você puder, dentro da sua agenda, venha dar uma palestra para os funcionários desta casa, que é muito importante nós conscientizarmos também os funcionários dessa casa, principalmente as mulheres. A sessão ainda está meio suspensa. O vereador Alex, quer deixar uma palavra para os vereadores e a galeria presente? A tribuna está à sua disposição. Bom dia a todos. Em especial, desejar um bom dia às crianças que estão hoje aqui visitando esta casa. Gostaria de saudar todos os vereadores na pessoa do presidente Paulinho e aproveitar e também desejar um bom dia a nós todos os vereadores, né? Que hoje é o dia do vereador. Então, é merecido, né? Essa luta do legislador. Licença um pouquinho, vereador. Sim. Uma salva de palmas para os vereadores todos. Mais calorosa, gente. Aê, aleluia. Só os vereadores sabem o quanto é merecedor essa salva de palmas, né, vereadores? Bom, Paulinho, presidente, eu gostaria de parabenizar a casa pela essa atitude tomada em trazer essas crianças aqui e estar passando para ela qual que é o papel do vereador, qual o papel do legislativo, o papel do executivo. Participei anteriormente da reunião aqui na sala de estar aí com eles e vi que estão todos empolgados em aprender. E queria parabenizar a Lúcia, que aqui antecedeu a minha fala. É um trabalho muito bonito, é uma atitude bonita, e nós, como legislador, temos que realmente apoiar esse tipo de atitude, que só desta forma, conscientizando esse grande problema que nós temos no país, ou não digo no mundo, que é o câncer, e principalmente o câncer de mama, onde leva tantas vidas. Quem tem esse problema, quem tem esse problema na família, sabe o quanto é sofredor, o quanto é martirizador, quanto martiriza a mulher, a parte feminina da mulher. Então, nós, como legislador, temos a obrigação de apoiar e divulgar o quanto puder essa atitude. Então, está de parabéns ela, está de parabéns esta casa. Está de parabéns também ao nosso amigo Maico, que sempre tem trazido algumas novidades para esse município. Então, quero mais uma vez agradecer, presidente, o convite. E as portas da Casa de Osasco, do Legislativo de Osasco, está aberta para todos vocês, vereadores. Alguns de vocês já fizeram essas visitas, mas eu gostaria que
todos passassem por lá para também deixar um abraço a todos. Então, que todos tenham um bom dia e um bom trabalho aos vereadores e um bom aprendizado às crianças que aqui estão. E nós que agradecemos, vereador, pelo carinho que você tem com a nossa cidade e sempre, quando há possibilidade na sua agenda, você está aqui conosco. A mesa registra a presença da vereadora Irandinha Ferreira Godoy Tininha, Ivanildo Andrade da Hora o Chambinho e o vereador José Leme Jorge, Jorge da Farmácia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata que se encontra em pauta, porque desde já se considera aprovada, salvo a observação de algum vereador. Ata da 28ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos e encaminhados às comissões que desde já se encontram à disposição dos senhores e senhoras vereadores para emendas. Processo número 143, projeto de lei número 96, 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: regulamenta o descarte de óleo comestível e seus resíduos no meio ambiente. Autor, Camila Godoy da Silva, PSB. Processo número 142, 2013, projeto de lei número 97, 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de cadeiras de rodas para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos pelos shopping center e estabelecimentos similares, tais como atacadistas, supermercados em todo o município de Itapevi e dá outras providências. Autores: Alexandre Rodrigues, Camila Godoy, bancada do PSB. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Questão de ordem ao vereador Roberval Luiz Mendes da Silva. Val. De colocar o plenário, se possível, se houver um acordo aí, para que as respostas fossem enviadas a quem de direito, porque é a resposta de requerimento pessoal de cada vereador. Coloca a questão de ordem do vereador Val, apreciação. Se todos concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura apenas dos ofícios que não são resposta de requerimento. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Unidade de Negócio Oeste. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, São Paulo, 17 de setembro de 2013. Em atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Câmara Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60 da Lei 4.320, normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos, e artigos 4º, 5º e 48 da Lei 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestações de serviços da Sabesp. Faturamento bruto, água, esgoto, acumulado, janeiro de 2013 e agosto de 2013, R$ 1.997.856,15. Previsão de janeiro a dezembro de 2014, R$ 3.379.560,23. Faturamento bruto, água, esgoto, média mensal, R$ 249.732,02. Previsão de janeiro a dezembro de 2014, R$ 281.630,02. Volume, metros cúbicos, médio mensal faturado de água, 14.341 metros cúbicos.
de janeiro de 2013 a agosto de 2013. Previsão de janeiro a dezembro de 2014, 14.929 metros cúbicos. Valores atualizados, posição em 31/8/2013. Estoque de débitos em aberto, R$ 10.424.560,31. Faturas de serviços, R$ 100.927,68. Parcelamento de débitos em aberto, 0. Contas de água e esgoto suspensa em análise, posição em 31/8/2013, 0. Considerando os termos da Lei Complementar 101 de 2000, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente, Milton de Oliveira, superintendente da Unidade de Negócio Oeste. Câmara Municipal de Araraquara. Palacete, vereador Carlos Alberto Manso. Gabinete da Presidência. Ofício Circular 42/2013. Senhor Presidente, requerimento número 623/2013, autora vereadora Gabriela Palombo, aprovado em sessão ordinária de 17 de setembro de 2013. Pelo presente, passamos às mãos de Vossa Excelência, para conhecimento, a inclusa cópia do requerimento acima referido. João Farias, presidente. Esse é bom, hein? Requerimento número 623/2013, autora vereadora Gabriela Palombo, Araraquara. Considerando o escândalo da formação de cartel em licitações referentes a linhas ferroviárias e metroviárias de São Paulo, que ficou conhecido como o escândalo do propinoduto tucano, envolvendo empresas multinacionais como a francesa Alstom, a canadense Bombardier, a espanhola CAF e a japonesa Mitsui, além da própria Siemens, que se comprometeu em colaborar com as investigações. Considerando que, conforme investigações de 2008, a filial suíça da Alstom ou empresas sediadas em paraísos fiscais e conta de doleiros brasileiros. Considerando que esse esquema lesou os cofres públicos paulistas em pelo menos 425 milhões, com as fraudes em licitações públicas durante os sucessivos governos do PSDB nos últimos 20 anos, e ainda segundo a assessoria da bancada do PT na Alesp, desde que Covas assumiu, os tucanos assinaram um total de 325 contratos, num total superior a 30 bilhões de reais. Considerando que na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo há um pedido da bancada petista de abertura de uma CPI para investigar o escândalo do propinoduto tucano, no que tange à omissão de agentes públicos e políticos do governo do Estado de São Paulo, relacionadas às denúncias de formação de cartel entre empresas para obras e manutenção de equipamentos do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Considerando que não podemos nos omitir nesta situação, pois trata-se de um esquema que há anos vem de forma fraudulenta subtraindo dinheiro público, que poderia ter sido investido em políticas públicas, e principalmente no transporte público, que, ao contrário de investimentos, tem sido sucateado no Estado de São Paulo. Requeiro à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, sejam oficiadas lideranças partidárias na Assembleia Legislativa, principalmente as seguintes bancadas: PSDB, PMDB, PRB, PV, PPS, PV de novo e PR, que tem representação nessa Casa de Leis, e aos nobres deputados estaduais, Edinho Silva e Roberto Massafera, o apoio à instauração da CFI para investigar o escândalo do propinoduto. Por derradeiro, requeiro que o presente requerimento seja levado ao conhecimento das principais câmaras municipais do Estado de São Paulo, solicitando apoio da matéria. Sala das Sessões, Gabriela Palombo, vereadora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio César Portela.
Nós temos ainda vários requerimentos, tem requerimentos ainda datados de 11 de setembro. É possível que a gente possa fazer a leitura só da súmula para acelerar a votação desses requerimentos e pôr em dia a pauta dessa casa? Coloco a apreciação dos vereadores, a questão de ordem do vereador Júlio, todos concordam, aprovado. Fica a leitura apenas da súmula, salvo a observação de algum vereador que queira que leia o seu requerimento na íntegra. Requerimento número 585/2013. Requer ao Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, aos cuidados do senhor José Américo Pereira Leite, informações se há estudo para instalação de iluminação pública na Rua da Paz, situada no bairro Jardim Paulista, Morro do Quiabo, nesse município. Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento 585, de autoria do vereador Ivanildo Andrade da Hora, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 587/2013. Requer informações junto à Diretoria de Ensino de Itapevi sobre o cronograma de construção de escolas estaduais em nosso município. Autor Júlio Portela, vereador. Requerimento 587, de autoria do vereador Júlio Portela, está em discussão. Peço palavras, Com a palavra, o vereador autor do requerimento. Senhor presidente, esse requerimento, ele tem como objetivo obter informações da nossa diretoria de ensino sobre o cronograma, se existe algum cronograma realmente efetivo para a construção de novas escolas estaduais no nosso município. Nós sabemos que já faz algum tempo que o Estado não constrói nenhuma escola em nossa cidade. E isso tem trazido alguns transtornos para os nossos jovens, que às vezes precisam se deslocar de longe para poder cursar o ensino médio. E nós ouvimos que há possibilidade, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, planeja construir escolas no nosso município. E nós gostaríamos de saber se existe um cronograma, qual a previsão para isso. Esse é o objetivo do requerimento. Por isso, eu peço o apoio aí aos senhores vereadores. Continua a discussão, requerimento 587, da autoria do vereador Júlio Portela. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. A mesa registra a presença do vereador Aquidem Mohamed Corani e do vereador Eduardo Chances Casagrande. Requerimento número 588/2013. Requer ao governo municipal, junto à Secretaria de Saúde, a realização de estudos para implantação de espaço físico do Centro de Reabilitação Coab, situado na Avenida Pedro Paulino, 1180 Coab. Autor Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento 588, de autoria do vereador Ivanildo Andrade da Hora, o Chambinho, está em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o autor do requerimento. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, galeria presente, imprensa. Eu gostaria também de levar meus cumprimentos à TV Câmara. Eu venho por meio desse requerimento fazer um apelo, né? Porque no dia a dia eu visito aquele local e ando em superlotação. E sabemos que ele não atende apenas a demanda da Coab, né? Ele atende a demanda praticamente da cidade. Então, por esse motivo, eu venho pedir que os nobres vereadores venham a votar favorável aí para que aqueles munícipes possam ter um conforto melhor. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 588/2013, autoria do vereador Ivanildo Andrade da Hora, o Chambinho. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio César. Senhor presidente, tem mais um ofício aqui que não estava na ordem, que vem do Tribunal de Contas. Eu não sei se... Pode fazer a leitura só do processo. Tá. Tá?
E vai para as comissões. Tá, ok. Processo administrativo número 186/2013, protocolo número 645/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Ofício GDF 5º, número 23/2013, exercício 2011. Contas da Prefeitura, exercício 2011. O processo administrativo será encaminhado às comissões de Orçamento e Justiça. Requerimento número 589, retirado pelo autor. Requerimento número 590/2013. Solicitar ao Executivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, que encaminha esta casa de lei estudo visando a implantação de uma creche noturna no CEMEB Amador Bueno, professora Rosana Minani Andrade, Rua Bambina Mirabile Chalupe, número 280. Autores, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, Inácia Maria Nunes dos Santos. Inácia. Requerimento 590/2013, de autoria dos vereadores Paulo Rogério de Almeida e Inácia Maria Nunes dos Santos, está em discussão. Só gostaria de acrescentar aqui nesse requerimento que a única creche que nós temos na região de Amador Bueno é hoje a professora Rosana Minami. E como nós já inauguramos a 8ª creche noturna, eu tenho certeza que nós temos demanda lá em Amador Bueno. Seria muito importante para as mães que moram em Amador Bueno e região que também contasse com a creche noturna. Esta inovação que Itapevi fez, e aí nós parabenizamos o nosso prefeito, Jaci Tadeu. Sabemos que o pedido partiu desta casa pelo vereador Val, ele que iniciou em 2009 essa luta pela creche noturna, e no programa de governo do nosso então candidato hoje prefeito, ele já tinha colocado a implantação da creche noturna. E agora, semana passada, nós inauguramos a 8ª creche noturna. Então, com certeza, nós temos demanda, não é, Inácia? No bairro de Amador Bueno. Então, o que nós estamos pedindo é que o secretário faça um estudo, veja se tem demanda e implante lá também a creche noturna em Amador Bueno. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que aprovem esse requerimento para a gente poder atender também as mães do bairro de Amador Bueno e região. Continua a discussão, requerimento 590/2013, de autoria da vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos e Paulo Rogério de Almeida. Não, com a palavra o vereador Val. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, galeria, imprensa presente, eu quero parabenizar Vossa Excelência, presidente. Parabenizar também a vereadora Inácia, ali do bairro de Amador Bueno, ali, por essa iniciativa. Quando Vossa Excelência disse que é para se fazer um estudo e ver se tem demanda, eu tenho 99% de certeza que demanda existe, né? Principalmente no bairro do Amador Bueno ali, que é um bairro que carece de investimento público, de equipamentos públicos, para que a população possa usufruir da melhor forma possível. E a creche noturna, sendo implantada, ela é bem-vinda, porque eu acredito que muitos trabalhadores e trabalhadoras daquela região, às vezes, têm dificuldade de estender um pouco mais o horário dos seus filhos ali na creche. Então, parabenizo Vossa Excelência, presidente, parabenizo a vereadora Inácia também pela iniciativa, parabéns, e nós votamos favoráveis ao requerimento, porque é benéfico para o povo, e aquilo que é benéfico para o povo, nós votamos favorável nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o requerimento 590. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 592/2013, que requer ao Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, que oficie a Sabesp sobre a possibilidade de estudos para a instalação de canalização de água potável na estrada do Gonçalo Cruz Grande. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vereador. Requerimento 592, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 593/2013, requer ao Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, que oficie a empresa Angeluz sobre a possibilidade da troca das lâmpadas da iluminação pública nas ruas Dr. José Pedro de Castro e 7 de Setembro, Jardim Rainha, nesse município. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vereador. Requerimento 593, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, está em discussão.
Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 594/2013. Solicita que o Executivo interceda junto à empresa S. Eletropaulo para que seja realizada a instalação de iluminação pública na Viela Araraquara, bairro Jardim Santo Américo, Itapevi. Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás. Requerimento 594, de autoria do vereador Roberto do Gás, subscrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 595/2013. Requer ao Executivo, junto à Secretaria do Meio Ambiente, estudos sobre a possibilidade da criação de um bosque ou até mesmo área de lazer embaixo das árvores que ficam beirando a Avenida Rubens Caramês, Jardim Rosimeire. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vereador. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento 595, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, galeria e imprensa presente, os telespectadores da TV Câmara, um bom dia a todos. Eu só queria justificar aos nobres pares, essa área é aquela área que fica ali, tem a quadra localizada ali perto do piscinão, Cláudio, e tem aquela parte arborizada ali, né? Só que ultimamente ninguém faz nada, tá um mato alto, jogando entulho, e tivemos reclamações até de meliantes que se escondem ali, né? Então, eu acho que com esse requerimento, solicitando que cortem, né, que podem as árvores, que de repente colocam uns bancos, algumas mesas embaixo dessas árvores, para o pessoal ter uma área de lazer, os idosos poderem jogar um dominó, enfim, era só para reurbanizar aquela local, que é uma área muito extensa. Obrigado, gente. Em discussão, o requerimento 595/2013. Eu só gostaria de parabenizar o autor do requerimento, Bruxão. É muito importante essa sua sensibilidade, até porque nós soubemos que a Secretaria de Esporte fez a pintura, deu uma melhorada ali na quadra, a seu pedido também, e nós vimos que houve uma melhora, até mesmo as pessoas que frequentam, né? E do lado da quadra nós temos esse espaço mesmo, as árvores já estão muito grandes, e com certeza nós poderemos ter esse espaço de lazer para os moradores do Jardim Rosimeire e Parque Suburbano. Parabéns pela sua indicação. Eu tenho certeza que o nosso secretário de Meio Ambiente, evangelista, vai atender o seu pedido e vai colocar à disposição da comunidade um espaço melhor para que as pessoas possam interagir. Parabéns pelo requerimento. Continua a discussão, requerimento 595/2013. Com a palavra, o líder do governo, Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, galeria presente, cumprimentar Vossa Excelência, Bruxão, pelo requerimento. Realmente, aquela área ali, o piscinão, né, conhecido como piscinão, quando eu cheguei em Itapevi, em 1995, ali tinha um campo de futebol, né? E era uma área de lazer das pessoas, né? Um campo de futebol, de prática de esporte, enfim. Mas deixar registrado aqui que, infelizmente, houve aí uma administração desastrada que foi ali, cavou tudo aquilo ali, né, presidente? Se transformou aquilo, a ideia era se transformar num piscinão para combater a enchente. E, na verdade, se transformou num lago, né, que a gente sempre nós falamos aqui, que é o criadouro de dengue, né? E degradou, acabou com aquela área ali, né? De forma que aquele espaço, aquelas áreas que ficaram plantadas ali na beira da rodovia, da Rubens Caramês, de uma certa forma acabou ficando que mesmo um esconderijo, porque está isolado do outro lado também, né? Do piscinão. E realmente já aconteceu ali situações de delinquentes, tentativa de estupro, e enfim. Mas eu acho que ali, parabenizar Vossa Excelência pela ideia, realmente dá para transformar aquilo ali numa coisa melhor. Nós sabemos que tem o projeto do piscinão, um piscinão de fato que funcione, né? Vai demorar um pouco ainda para chegar lá em cima, porque as obras estão na montante, na jusante do Rio, no Vitápolis, e talvez demore 2 anos, 3 anos para chegar naquele local. O Josimar está aqui presente. A semana passada nós havíamos até conversado sobre o Josimar também, que é morador da liderança, né, suplente de vereador, e inclusive do seu partido, né, Bruxão?
o senhor Patutico também, do BR, né? E a semana passada a gente estava conversando sobre isso, o Josimar tocou exatamente nessa questão da degradação daquele piscinão. E eu acho que eu vejo, Josimar, já com essa indicação também do vereador Bruchão, já o encaminhamento no sentido daquela discussão que nós tivemos, que é para a gente também, quando chegar o projeto do piscinão, porque nós sabemos que tem um piscinão lá, vai ter o piscinão. Nós temos um projeto ainda, projeto básico, né, que é o projeto de contratação da obra para efeitos do convênio com o governo federal. Mas nós pudemos, em cima disso, reunir a comunidade, os vereadores e discutir o projeto executivo. E se entende ali, Bruxão, que ali dá para fazer o campo de futebol novamente, dá para fazer o piscinão, dá para transformar aquilo ali realmente numa área de lazer, que o suburbano, o Rosemary, enfim, Itapevi não é escasso a área de lazer, né? Então, nesse sentido, eu acho que o vosso requerimento só vem reafirmar de que ali nós temos que olhar com os olhos da comunidade, né, para a gente interferir nesse projeto. Muito obrigado e voto favorável. Continua a discussão, requerimento 595, de autoria do vereador Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 596, 2013. Solicita que o Executivo interceda junto à Secretaria de Obras para que seja verificado se há estudos para a realização de pavimentação asfáltica na Viela, Araraquara, bairro Jardim Santo Américo, Itapevi. Autor, Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás. Requerimento 596, de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás, sobrescrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 597, 2013. Solicita que o Executivo interceda junto à Secretaria de Planejamentos se há estudos para a colocação de lixeira comunitária situada na Viela Araraquara, bairro Jardim Santo Américo, Itapevi. Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás. Requerimento 597, de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, Roberto de Gás, sobrescrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 599, 2013. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, se existe estudo para se implantar placas de trânsito delimitando o espaço máximo onde se deve parar os veículos ao longo da rua Cristiano Gonzalez. Autor, Júlio Portela, vereador. O requerimento vem acompanhado de croquis do local. Requerimento 599, de autoria do vereador Júlio Portela, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 600, 2013. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, se existem estudos para se implantar a proibição de estacionamento de veículos nos dois sentidos da rua João Pires de Oliveira. Autor, Júlio Portela, vereador. Requerimento acompanhado de croquis do local. Requerimento 600, 2013, de autoria do vereador Júlio César Portela, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 601, 2013. Requer informações do Executivo junto à Secretaria de Segurança Pública se existe estudo para se implantar a proibição de estacionamento de veículos nos dois sentidos da rua Maria Roncaglia e Michelotti. Autor, Júlio Portela, vereador. Requerimento 601, de autoria do vereador Júlio César Portela, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 602, 2013. Requer ao Executivo aos cuidados do prefeito Jaci Tadeu da Silva, para que, juntamente à Secretaria de Higiene e Saúde, estipule que as farmácias do município descreva na medicação fornecida pela mesma horário que o remédio deve ser ingerido conforme receita médica. Autor, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento 602, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 603/2013. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Obras e Serviços e à empresa terceirizada Ecoita, Enob Concessões de Itapevi Limitada, para que realizem a limpeza de bueiros e do córrego Rua Bagre, bairro Jardim São Carlos. Autor Roberto Borges de Miranda, Roberto Gás. Requerimento 603, de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, Roberto Gás, subscrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 604/2013. Solicita que o Executivo interceda junto à empresa Hélice Eletropaulo para que seja verificado o motivo de falta constante de iluminação pública situada na Avenida Cesário de Abreu, bairro dos Abreus. Autor Roberto Borges de Miranda, Roberto Gás. Requerimento 604, de autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, subscrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 605/2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Planejamento, aos cuidados do senhor José Américo Pereira Leite, estudos para que se há possibilidade de pavimentação da rua Água Doce, no bairro Chácara Santa Cecília. Autor, vereador Jorge da Farmácia. Requerimento 605, de autoria do vereador Jorge da Farmácia, José Lemes Jorge, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 606/2013. Requer a mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado o governo municipal informação se há estudo para alterar o prazo de prorrogação constante na lei número 2056, de 21 de fevereiro de 2011, autorizando a regularização de desdobros e ou fracionamentos de imóveis já consolidados por tempo indeterminado. Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho por meio dessa solicitar ao governo municipal e ao órgão competente nesse município que avalie com urgência a possibilidade de rever o referente prazo por tempo indeterminado, cujo assunto abordado e o desdobro de imóveis, procurando estender os benefícios dados pela Lei 2056, de 21 de fevereiro de 2011. Haja vista que ainda há muitos proprietários de imóveis de nosso município que, mesmo com a referida prorrogação do prazo até 31 de dezembro de 2012, não conseguiram fazer o desdobro de seus imóveis. Em reunião com um grande número de proprietários cujos imóveis estão pendentes de desdobro, foi solicitado a esse vereador providências quanto a uma possível prorrogação por tempo indeterminado e alteração nos incisos 6º e 9º do artigo 4º da Lei Municipal 1927, de 22 de julho de 2008, para a realização do desdobro no ato da comprovação de aquisição do lote, sem a necessidade de comprovar a área construída de ambos os lados e ou certidões das concessionárias AES e Sabesp. Minha intenção é, senão, procurar formas de possibilitar que esses proprietários de imóveis possam, nesta segunda oportunidade, tornar seus bens imóveis regularizados dentro da lei municipal. Sala das Sessões, Antônio Carlos de Paulo, Tony da Gente, vereador. Requerimento 606, de autoria do vereador Antônio Carlos de Paulo Tony da Gente, está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Bom dia novamente a todos, as vereadoras, todos presentes. É a TV Câmara, nesta manhã. Gostaria que o líder do governo não está, mas eu creio que vai chegar nas mãos do nosso prefeito. Quero só salientar que eu fiz um projeto de lei, esse 606 e o 608, mas, segundo eu fiquei sabendo, que não seria competência da casa, e eu acabei transferindo em requerimento, porque nós estamos sendo procurados no nosso gabinete, em casa, até onde eu moro, lá no bairro, e por onde eu estou andando, e as pessoas precisam, assim, de um prazo
maior para poder solucionar esta causa, a qual não é só minha, nem só dos vereadores, eu creio que de Itapevi todo, né? Muitas das vezes você tem um terreno de 300 metros, mas você não consegue ter o desdobro, nem consegue, assim, pedir ligação de água, de energia elétrica, por causa dessa situação que se encontra. Agradeço. Continua a discussão, requerimento 606, 2013, autoria do vereador Antônio Carlos de Paulo. Com a palavra, o líder do governo, Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria presente, meu colega vereador Tony, e desculpa, eu não estava aqui no momento, mas eu entendi o seu requerimento. Parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento. Realmente, tem diversos entendimentos a respeito dessa questão do desdobro. E, na verdade, é assim, Tony, nós temos a Lei 1.205, que Vossa Excelência mencionou aqui no requerimento, de 1994, e que, após essa Lei 1.205, foi aprovada em 2006 a Lei 1927. Se não me falha a memória, doutor Portela. 1927, né, doutor Portela? A lei do desdobro, né? A mais recente que nós temos é 1927. E, na verdade, assim, o que se modificou? Na aprovação do plano diretor, se deu um novo entendimento para os lotes mínimos de Itapevi, que são lotes de 250 metros. E isso foi aprovado, a Câmara aprovou, foi aprovado por essa casa na legislatura de 2004 a 2008. Então, os lotes mínimos de Itapevi, enfim, 250 metros. Nós temos um entendimento de que os lotes dos loteamentos consolidados, é isso, vereador? Como Bela Vista, Parque Suburbano, enfim, os loteamentos consolidados, prevaleça a Lei 1.205, que é uma lei baseada na Lei 6766 de 79, que o lote mínimo pode ser até 125 metros, não é isso, doutor Portela? 125 metros. Mas, enfim, foi montado o plano diretor dizendo que não se permite mais o meio lote. E daí foi dado um prazo na Lei 1927 de que o desdobro seria permitido para construções feitas até fevereiro de 2008, se não me falha a memória. Se não falha a memória. E que daí essa lei dava um prazo até 2010. De 2010, não é isso? De 2012, No início era 2010. Depois aqui nós conseguimos reeditar a lei até 2012. De forma que a lei ela terminou aquele prazo que permitia o desdobro e automaticamente ela se tornou uma lei proibitiva, porque ela deu um prazo, não desdobrou até aquele prazo, então automaticamente ela se tornou uma lei proibitiva. Não é isso, Bruxão? Mas dizer, vereador, que realmente, em boa hora que Vossa Excelência coloca essa discussão, nós... Sim, permito. Obrigado já pela parte. Eu gostaria de salientar também, o senhor presidente da Câmara Municipal, Itapevi. Com licença, Portela, um pouquinho. Senhor presidente. Salientar ao presidente, fazer um favor, aí o líder do governo, se porventura amanhã depois esse requerimento ao qual foi feito eu fiz o projeto e agora eu transferi fazendo em requerimento, se amanhã depois vier para essa casa um projeto a qual prolonga esse prazo, gostaria que fosse anexado o nosso nome lá do Executivo, se ele mandar o projeto para cá para aprovar, venha a ser citado ou anexado o nosso nome junto, porque assim eu fiz o projeto, aí o presidente da Câmara me notificou dizendo que não seria possível, né? Que no caso a competência não seria nossa, então que amanhã depois tudo pode mudar, né? Tá? Sim, sem dúvida. Não, vereador, não só... O senhor me permite uma parte? Sim, só para dar uma sugestão para o senhor, não tem a Lei Maria da Penha? Pôs o nome dessa Lei Tony da gente. Portela,
Mas dizer, vereador, que eu acho assim, é claro que o executivo ele tem que mandar o projeto com a autoria do prefeito, não tem como mencionar o nosso nome. Mas não tenha dúvida que vai ser lembrado do seu nome, do meu nome, do presidente Paulo, doutor Portela, enfim, de todos os vereadores aqui, da Tininha, do Bolô, do Val, de todos os vereadores, do Alexandre, de todos os vereadores, enfim. Porque assim, eu tenho certeza que não tem um vereador aqui que se posiciona contra o desdobro. Não é isso? Aliás, essa discussão nossa, nós vemos aí, eu, por exemplo, aqui no mandato passado, propus isso de forma muito firme, muito veemente, muito firme, até por não concordar na forma que da aprovação do plano diretor. Né? Eu respeito que foi aprovado um plano diretor e foi a Câmara aqui que aprovou o plano diretor. Agora, nós estávamos agora na escola com as crianças aqui na escola do Legislativo e eu disse exatamente isso, para as crianças não temer a lei, porque eu, quando era criança, eu tinha medo da lei, falava a lei, eu tinha medo. E depois, quando eu virei adulto, eu aprendi que nós precisamos temer a lei. As leis não são absolutas. E nós somos eleitos para mudar as leis. Então, por isso, nós estamos fazendo essa discussão. E eu entendo que a lei do desdobro, realmente, nós temos que avançar. Inclusive, tivemos conversa com o prefeito, eu e o presidente Paulo, tivemos duas conversas com o prefeito, tivemos uma conversa com o prefeito e tivemos uma conversa com o prefeito e o jurídico junto. E um dos pontos que foi tocado, que nós precisamos avançar, é a questão da lei do desdobre, que foi colocado, que nós precisamos, vereadores, mudar o plano diretor. Porque o nosso plano diretor diz que o lote é de 250 metros. Então, antes que a gente faça o desdobro, que o executivo manda o desdobro para cá, nós precisamos mudar o plano diretor, porque senão a nossa lei se torna uma lei constitucional, porque nós temos uma lei que regulamenta que seria o plano diretor, e aí ela diz que é 250. Então, antes disso, só que também mudar o plano diretor, nós temos que revisar o plano diretor. O plano diretor não se trata só apenas da lei do desdobro. Tem várias questões que nós precisamos revisar no plano diretor. Então, mas eu acho que nós estamos avançando e é boa essa sua, nós havíamos até conversado um dia desses, Vossa Excelência até me chamou para a gente dividir um requerimento e tal, e assim, o tempo vai passando e são muitas coisas que acontecem aqui, mas dizer que é interessante essa provocação e para a gente continuar esse debate. Muito obrigado. Antes do vereador Júlio Portela falar, eu vou pedir para o autor do requerimento que depois altere a súmula, porque o que Vossa Excelência está pedindo aqui é para alterar o prazo de prorrogação. Só que a lei, ela não está mais em vigor. Então, Vossa Excelência vai ter que pedir um estudo de uma nova lei tratando do mesmo tema, que é o do desdobre e fracionamento. Então, não é pedir a prorrogação. É só fazer a alteração aqui do português, na súmula, ao invés de nós pedirmos alterar o prazo, que... Não, eu estou discutindo 606, depois nós vamos com 608. 606, que fala sobre desdobre e fracionamento de imóveis. Então, Vossa Excelência muda depois a alteração aqui da súmula e do pedido, que não é prorrogação, é uma nova lei que tenha no seu bojo essa questão do desdobre e fracionamento. E eu quero dizer também que Vossa Excelência entrou com o projeto de lei, criando essa condição para os munícipes poder requerer o desdobro ou fracionamento dos imóveis, porém, houve vício de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Nós não temos competência para poder preparar e elaborar projeto de lei. Se assim o fizesse aprovado por essa casa, o prefeito iria vetar. Então, o que nós podemos pedir é que o executivo encaminhe, acelere e encaminhe a lei para cá. O que nós podemos fazer é emendas ao projeto de lei. Porque se fosse competência nossa, com certeza o seu projeto seria aprovado, seria sancionado. Deixar bem claro. E também quero agradecer porque você entendeu a propositura também da consultoria técnica desta casa e entendeu por que nós não podemos apreciar o seu projeto de lei. Com a palavra... Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, desculpa, eu não estava no momento e eu acabei fazendo a discussão do requerimento 608. Não, é 606. E o 606 seria especificamente do quê, presidente? Fala sobre desdobre e funcionamento dos lotes. Autorização. Praticamente, a prorrogação. Praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tá certo. Muito obrigado. Tá? O 606 é o prazo. Isso. Seja indeterminado o prazo. Por exemplo, a pessoa pode ir ano que vem, outro 2015... Ele quer uma nova lei que não tenha prazo
para poder fazer o desdobro, é isso? Que no caso é a lei 1927, não 2056, não é isso? É a 2056 que terminou em 2011. Ah, é, que reeditou a 1927. Isso, Obrigado. isso. Com a palavra, o vereador Júlio Portela. Senhor presidente, na realidade eu quero apenas parabenizar o autor do requerimento, porque realmente esse é um assunto muito importante, é um tema que é muito importante para os nossos munícipes. Itapevi é uma cidade que tem muitos problemas de loteamento, com o chamado meio lote, né? E esse é um tema importante. No passado nós conseguimos, com muita pressão e muita luta, né, Cláudio, para que fosse feito essa lei, dado esse prazo expirou, mas a verdade é que o Tony tem toda a razão, a população precisa de um prazo maior para isso. Eu não sei dizer se indeterminado, talvez fosse importante que ela viesse sendo reeditada conforme a necessidade, para que nós tentássemos solucionar, Tony, os problemas passados, né? Não os que fossem surgindo também no decorrer dessa lei. Mas Vossa Excelência está de parabéns, porque é um tema importante, é um tema que essa casa não pode esquecer. Talvez a gente, por ter conseguido que essas leis fossem editadas e desse essa oportunidade para a população, a gente pudesse esquecer um pouco desse tema, mas ele vem no momento oportuno, nós precisamos aprovar o requerimento, precisamos fazer aí uma ingerência aí junto ao Executivo para que o assunto retorne e que eles realmente possam fazer um novo projeto de lei para ofertar ao nosso munícipe a possibilidade de regularizar o seu lote, sem esquecermos que dos loteadores, que pela ganância, pelo desejo do lucro maior, trouxeram esse problema para o município, que pegaram os seus lotes de 250, cortaram ao meio, né? Dividiram ao meio, para que de um lote fizessem 2, vendendo praticamente pelo mesmo preço de um, para ter um lucro muito grande, e deixando para a municipalidade esse ônus grande. Você tem um loteamento de 500 lotes, viriam 500 famílias. Ele vai, divide ao meio, e aí passa-se a ter 1000 famílias. E a municipalidade é que tem que dar escola, saneamento, toda a estrutura. Isso é um problema para a cidade. Então, nós podemos nos esquecer desses verdadeiros malandros, né? Desses verdadeiros poceiros. Tem a questão dos poceiros também. Não podemos esquecer disso. Mas o tema é importantíssimo, o vereador Tony está de parabéns, devemos votar favorável ao requerimento, podemos até, se ele entender que deve, até alterar realmente o teor, né, pedindo a edição de uma nova lei, ao invés de que dê um novo prazo, né, mas uma nova lei para que a legalidade também do projeto não possa ser discutido. Mas o meu voto é favorável e eu quero parabenizar o vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 606, do vereador Antônio Carlos e Paulo, turno da gente. Não havendo vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 607, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, que encaminhe esta casa de lei estudo visando a implantação de uma creche noturna no CEMEB Cora Coralina, Rua Ubarana, número 88, Alto da Colina. Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento 607 de 2013, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 608, de 2013. Requeiro à mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado o governo municipal informação se há estudo para alteração dos incisos da lei número 1205, de 18 de julho de 1994, passando a ter alteração na relação citada abaixo. Justificativa, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Para fins e efeitos desse requerimento, são adotadas as seguintes definições para alteração. Inciso 2, lote,
é uma parcela do solo para fins de edificação resultante do parcelamento do solo de regular para implantado que tem frente para a via pública ou que com ela se comunique por acaso. Terceiro, quadra é a área formada pelo agrupamento de lotes resultantes do parcelamento do solo de regular para implantado que tem frente para a via pública ou que com ela se comunica por acaso. 10. Desdobro é a subdivisão de um lote resultando do parcelamento do solo de regular para implantação ou gleba de terras em duas partes. 12º, fracionamento é a subdivisão de um lote resultante do parcelamento do solo de regular para implantado ou gleba de terras em mais de duas partes e que não configure novo núcleo habitacional, comercial, industrial, de lazer ou misto. Ressalto que a alteração aqui solicitada deve-se ao fato de que existe a dificuldade de se realizar o desdobro de imóveis, onde os incisos da Lei 1.205 menciona que apenas os lotes regular, ou seja, apenas lotes registrados na Prefeitura, é possível fazer o desdobro. Contudo, com alteração para lote implantado, ao qual o proprietário, através de recibo de compra e venda ou contrato firmado entre as partes, possa se fazer valer para que ocorra o desdobro. Minha intenção é, se não procurar formas de possibilitar que os proprietários que a mim solicitaram uma solicitação para essa questão possam, com essa alteração, tornar seus bens imóveis regularizados e dentro da lei municipal. Sala das Sessões, Antônio Carlos de Paula, Antônio da Gente, vereador. Requerimento 608, de autoria do vereador Antônio da Gente, está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento. Esse requerimento, boa tarde, bom dia de novo novamente. Esse requerimento é qual o nosso líder do governo comentou, só que ele pensou que era o 606, comentou em 608. É esse aqui, viu, Cláudio? A qual nós vamos estar com o prefeito amanhã, conversar com o prefeito, para ver se muda essa lei, né? Para que, assim, os munícipes possam ter, assim, este benefício, para que possa, assim, conseguir construir, ter sua ligação individual da água, da luz, seu IPTU. Nós vamos estar com o prefeito, creio que essa semana ainda, e eu peço que o senhor faça um favor, o senhor como líder do governo, possa estar nos ajudando, também os demais vereadores, pode todos subscrever se quiserem, porque nós estamos unidos aqui numa só causa para ajudar a cidade. Agradeço. Continua a discussão, requerimento do Antônio da Gente. Com a palavra, o vereador Júlio Portela. Mais uma vez eu quero parabenizar o vereador Tony, mas esse requerimento a gente precisa fazer algumas ressalvas. Eu sou favorável ao parcelamento, ao fracionamento do IPTU. Há um lote de 250 metros, que não é regular, e vem o IPTU só e gera aquela briga entre vizinhos. E eu sou favorável que você pudesse dividir esse IPTU em duas partes. Porém, quanto à regularização do loteamento, vai se criar um problema muito sério se a pessoa tiver apenas o contrato de compra e venda. Porque essa matéria ela é regulamentada por lei federal. E aí nós não temos como interferir, não temos como alterar a lei federal. E hoje, pela lei federal, só é proprietário do imóvel quem possui o registro no cartório de registro de imóveis. Existe um documento que, se você for ao cartório de registro de imóveis, você vai pedir a certidão de propriedade. E lá é um documento que vem dando o histórico daquele imóvel. E, no final, ele diz de quem é o proprietário daquele imóvel, com o número da matrícula. O doutor Ricardo está aqui, pode me auxiliar se eu estiver equivocado, que a minha especialidade não é direito imobiliário, mas tem o registro na matrícula.
é considerado proprietário somente quem tem o nome nesse documento, no registro. Só. Os demais podem ser considerados possuidor, mas não proprietário. E por isso, por esse detalhe, vai se impedir que se faça o desdobro. Então, antes, mas existem meios para que o munícipe consiga isso. Se ele adquiriu o imóvel de boa-fé, se ele tem um contrato, ele pode, através da justiça, através do uso capião, fazer com que a justiça lhe conceda o registro do seu imóvel e lhe dê o número da matrícula. E, em seguida, consegue fazer esse desdobro. Então, são duas matérias distintas. O desdobro de 125 metros, mas a questão do registro, quando diz regular, não cabe, a cidade não vai poder alterar porque é lei federal. Porém, nós podemos, sim, através tem uma secretaria estadual que cuida disso, que é a regularização de loteamento. Bom, não sei se o senhor pode me ajudar. Cidade Legal, nós já temos. Cidade Legal, que é um projeto que nós temos. Se você tem um lote, que é um loteamento inteiro que está com esse problema, através do projeto Cidade Legal é possível regularizar. Já foi feito algumas regularizações. Mas o munícipe, ele sozinho, possuidor de meio lote, ele é comprador de boa-fé, porque ele acreditou que estava tudo legal. As pessoas não entendem. Essa matéria é uma matéria complexa. E as pessoas não entendem que precisa de uma série de documentos, que precisa de registro de imóveis. Ela quer comprar o seu pedacinho de terra e construir a sua casa. Ela quer ter a sua casa própria. E alguns malandros, eu volto a repetir, eu não posso me referir a essas pessoas como de outra forma, são alguns malandros que iludem essas pessoas, vendem um imóvel apenas com um contrato de compra e venda, sem o registro de imóveis, enganam, sem sequer demonstrar que são os verdadeiros proprietários. Você pega alguns contratos e está lá, fulano vendendo para ciclano. E quando você vai procurar no registro de imóveis, o verdadeiro proprietário é Beltrano. Existem alguns lotes, eu tenho conhecimento de alguns, que tem 3, 4 pessoas com contrato de compra e venda do mesmo lote. Entendeu? Então, em razão de tudo isso, é que essa matéria é bastante complexa. Mas, voto favorável ao requerimento. Creio que o vereador Tony está despertando aí o começo da discussão e nós temos que, sim, incansavelmente buscar a solução e ajudar esses munícipes que se encontram nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua. Requerimento 608, de autoria do vereador Antônio Carlos de Paulo Tony da Gente. Com a palavra, o líder do governo, Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria, eu acho que Vossa Excelência, Portela, colocou uma questão muito importante que realmente não é tão simples também, não é só a gente aprovando aqui a lei de desdobro que a gente vai solucionar todos esses problemas, não é? Só para vocês terem uma ideia, na legislatura passada aqui teve um projeto de minha autoria aprovado, o projeto do desdobro fiscal, né? Então, como a gente sentiu uma dificuldade enorme nessa questão do plano diretor, eu tive a ideia de apresentar um projeto e os vereadores aprovaram, Vossa Excelência aprovaram o meu projeto, e esse projeto, quando ele chegou no Executivo, houve um parecer contrário do jurídico, por se entender, e que, em partes, eles me convenceram, né? Eles me convenceram. E que a Inácio até tocou nessa questão comigo agora, de que antes tinha o bloco economia, o IPTU, o bloco economia, né? Que você pegava o lote de 10 metros e mandava um carnê de IPTU para cada um. E daí, quando, no parecer que foi dado contrário ao meu projeto de lei, que foi vetado, esclareceu uma situação que seria o seguinte, o Poder Executivo não pode mandar a cobrança separada. Por quê? Porque lá no cartório de registro de imóveis está o lote todo. Se um lado paga e o outro não paga, a dívida continua na inscrição. Então, já aconteceu situações assim, do desdobro fiscal, do bloco economia.
O cidadão fez a sua calçada, o cidadão cuidou do seu terreno, murou, fez a sua casa, e daí pagou o seu IPTU, e o vizinho do outro lado deixou de fazer a calçada, deixou de pagar o IPTU, e um determinado dia apareceu lá uma cobrança judicial. O cara ficou pé da vida. Peraí, eu paguei. Eu recebi o meu carnê, eu paguei. Por que eu estou sendo multado? Eu tenho calçada. E daí não tem como. Aí a prefeitura é obrigada a entrar com uma execução fiscal contra os dois, né? Então o desdobro fiscal é até uma questão já superada. Eu não bato mais nessa tecla, porque eu sei realmente, como o senhor colocou, doutor Portela, é impossível. Nós tivemos aqui a boa vontade, é impossível. Então nós temos que ir realmente na linha do desdobro. E daí eu defendo, realmente eu concordo com Vossa Excelência, quando se coloca aqui que as imobiliárias pegavam um terreno, loteava lá uma fazenda, uma área qualquer, que não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Fazia um loteamento totalmente contrário ao que determina a Lei 6766. Enfim, mas de qualquer forma venderam, as administrações passadas permitiram, né? Houve realmente omissão do poder público em não fiscalizar, que hoje, diga-se de passagem, não acontece mais isso. Hoje a prefeitura fiscaliza, ninguém consegue mais implantar loteamento irregular na cidade, essa é a verdade. Então, eu acho que nós temos que avançar nessa questão dos lotes que já foram consolidados, que já existiram, que nós tentar, de uma certa forma, permitir esse desdobro para anistiar isso, né? E recomeçar de agora para frente, loteamentos só são permitidos com 250 metros. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 608, do vereador Antônio Carlos de Paulo, torno da gente. Nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Aprovado. Só queria dar uma informação, o líder do prefeito acabou de falar sobre essa questão da ocupação irregular, e nesse momento está tendo uma manifestação no Paço Municipal de pessoas que invadiram uma área particular, divisa com Itapevi e Jandira, e a parte de Jandira não se movimentaram, mas aqui Itapevi tem fiscalização. E por isso eles estão fazendo uma reivindicação que deve até ser justa, mas ela não é legal, porque eles invadiram uma área privada. E a prefeitura tinha uma parte que era pública e a prefeitura teve que interceder. Então, há momentos de você pedir, de requerer, tem todo o direito de se manifestar. Porém, nós também não podemos infringir o direito do outro. Se tem um proprietário, vá lá, negocie com ele, compre a área dele, não invada. Então, eu queria dizer, Cláudio e aos vereadores, que essa administração está cuidando com zelo, porque nós tivemos aí em outros municípios a superlotação de pessoas, a ocupação irregular, não tendo mais áreas, vem para o nosso município. Nós tivemos, ano passado, um grupo de pessoas de outro município que queria se instalar aqui em Itapevi. Graças a Deus que, na época, a doutora Ruth foi rápida com a equipe de fiscalização e nós não deixamos vir. Vinha mais de 200 famílias do município de Carapicuíba para vir para cá. Da noite para o dia, eles iam assumir uma área particular. E o que aconteceu agora, esses dias atrás, com o pessoal de Jandira. São moradores de Jandira querendo entrar em Itapevi. Se nós não temos nem a condição de atender os nossos, vamos poder atender os dos outros? Então, eu quero dizer que a reivindicação é legítima, mas cada um peça para o seu poder público. Itapevi não é mãe que vai conseguir consertar o problema de todo mundo. Por mais que a gente tenha desenvolvimento, por mais que a gente tenha emprego, por mais que nós temos educação, por mais que nós estamos crescendo, nós não podemos abarcar por toda a região. Então, eu só queria registrar e parabenizar o prefeito e a equipe de fiscalização que está atuante, e a equipe da guarda também, que está acompanhando essa movimentação, manifestação que está ocorrendo hoje lá no Paço Municipal, do qual a maioria não é de Itapevi, deixar bem claro, é do município de Jandira. Então, cada município cuide dos seus munícipes. Itapevi não consegue cuidar do estado de São Paulo inteiro, não. Então, só queria deixar registrado. Requerimento número 609/2013. Solicita informações visando a implantação do programa contra a obesidade infantil nas escolas deste município.
Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento 609, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Só queria atentar aqui, semana passada nós tivemos aí na divulgação do jornal, vários jornais divulgaram sobre o programa de obesidade adulto, que está acontecendo lá no PS, na UBS da Coab. Surtiu tanto efeito que foram mais de 1.000 quilos que foram retirados de várias pessoas. É um programa que o então secretário Fábio Trajano implantou na secretaria e está dando muito certo. Então, nós temos que louvar as atitudes que estão sendo boas para os munícipes. E esse programa de obesidade no adulto foi implantado pelo Dr. Fábio Tangerino, hoje não é mais nosso secretário, mas foi ele que implantou. E eu quero parabenizar a médica e a equipe médica que faz essa gestão e que já está conseguindo o resultado em menos de 90 dias. E o que nós estamos propondo aqui é que nós tenhamos também esse programa junto com a educação do município. Nós fazemos uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Educação para a gente começar a fazer a reeducação alimentar das nossas crianças, para que a gente não tenha o adulto depois tendo que entrar nesses programas que nós estamos hoje, está acontecendo no nosso município. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que aprovem esse requerimento para que a gente possa ter mais esse programa saudável em nossa cidade. Continua em discussão, requerimento 609, não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordaram permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 610/2013, requer providências urgentes em relação à fiscalização de venda de bebidas alcoólicas para menores em postos de combustíveis e consumo das mesmas em logradouros públicos. Autor, doutor Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento 610/2013, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordaram permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 611/2013, requer ao governo municipal informações sobre o andamento do cronograma de asfalto da Estrada dos Coqueiros, situada no Jardim Nova Itapevi, nesse município. Autor, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. O requerimento vem acompanhado de fotos do local. Requerimento 611, de autoria do vereador Ivanildo Andrade da Hora, Chambinho, subscrito pelo vereador professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Gostaria de registrar a presença também do senhor Fernando Ney, que é o presidente do PSDC do município de Jandira. Olha aí, presidente do partido. Cadê ele? Meu filho, vamos ajudar lá, que o povo que está lá na prefeitura é tudo seu. É tudo de vocês lá, que estão tudo querendo vir para Itapevi. Cuida do seu povo lá. E o Eduardo Zegantini, que é o vice-presidente do PSDC de Jandira também, que veio aqui hoje receber uma homenagem proposta pelos vereadores dessa casa. Obrigado pela presença. Estou brincando, hein? Mas olha, né, a gente tem que cuidar da nossa casa, sim. Nós sabemos. Requerimento 612 foi retirado pelo autor. Requerimento número 613/2013. Solicito informações ao excelentíssimo prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu, e do secretário de Segurança Pública sobre a possibilidade de implantação de bases fixas da Guarda Civil Municipal na Vila Joia, Parque Suburbano, divisa com Cotia, e entrada da rodovia Castelo Branco. Autores: Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha; Luciano de Oliveira Faria, vereador Bolor; Aquidenes Mohamed Corani, vereador Aquidenes, bancada do PSD. Foi retirado. Requerimento 613, de autoria da bancada do PSD, autores Erundina Ferreira Godoy, Tininha; Luciano de Oliveira Faria, o Bolor; e Aquidenes Mohamed Corani, está em discussão. Não haver nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Questão de ordem, a vereadora Tininha. Senhor presidente, gostaria de suspender a sessão por uns 10 minutinhos para aproveitar a presença do Eduardo, para a gente poder fazer a entrega para ele do título de ontem. Ok. Coloca a questão de ordem, vereadora Tininha. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre. Senhor presidente, bom dia a todos, novos vereadores, vereadoras, imprensa presente, galeria.
Gostaria de saber se há a possibilidade de a gente encaminhar os ofícios a quem de direito, tendo As indicações. as indicações, Ok. exato, as indicações, tendo em vista aí o término aí já do horário aí, findando o horário. Tá certo. Obrigado, vereador Alexandre. Então, eu coloco a questão de ordem da vereadora Tininha e do vereador Alexandre, apreciação. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos convidar, então, o nosso amigo, ele que é radialista, que cuida da nossa região, principalmente da nossa cidade, já foi muito comentado e comenta muito aqui na nossa cidade, Eduardo Segantini, para receber o diploma de reconhecimento dado pelos vereadores desta casa, proposto pelos vereadores Erondina Ferreira Godoy Tininha, Aquiles Mohamed Corani e o Bolor, pelo trabalho prestado à nossa região, ao nosso estado e ao nosso país. Ontem nós tivemos uma bela festa, tivemos aqui mais... Seja bem-vindo, Eduardo. Foi uma bela festa aqui nessa casa ontem à noite, tivemos mais de 200 pessoas aqui e foi o marco para esta casa. Uma segunda-feira e ontem nós tivemos aqui os títulos de itapeviense entregue aos diversos setores da cidade, como também moções de aplauso e diploma de reconhecimento ao jornalista. E o Eduardo Segantini esteve aqui presente e nós só ficamos alegres pela sua presença. Eduardo, se quiser usar a tribuna, está à sua disposição. Tomar um pouquinho dessa água aqui para... Já que está suspensa, vamos lá discutir logo os projetos lá e esses estão em pauta aí travando a... Bom dia a essa Câmara Municipal de Itapevi, que eu respeito muito, a essa Egrégia Casa de Leis, a população itapeviense. Em nome da Rádio Trianon de São Paulo, situada na Avenida Paulista, nós temos um programa, né, desde 2008, na Rádio Trianon, sempre falando da cidade de Itapevi, as conquistas, os problemas, encaminhando as autoridades. Já passei pela Rádio Atual no bairro do Limão, passei pela Rádio Difusora de Osasco e atualmente na Trianon de São Paulo. E agora, presidente, estreiei na Rádio Astral de Jandira. E quero dizer a você que, em nome da população jandirense, né, tenho parentes, meu sogro mora em Itapevi, é pastor da Assembleia de Deus, é assessor do nosso querido Júlio Portela. Então, quero dizer que, como eu sou a metade jandirense, a metade itapeviense, vamos estar cobrando, juntamente com o presidente do PSDC, o Fernando Ney, o prefeito de Jandira G, né? Fiquei sabendo ontem, peço perdão à Câmara por não ter comparecido, porque estava em viagem no interior de São Paulo. Mas, presidente, o deputado Marcos Neves esteve aqui ontem recebendo o título de cidadão, e o deputado Marcos Neves tem dificuldade para falar com o prefeito G, que lamentavelmente está com a agenda um pouco cheia. Só que eu entendo que o político tem que atender a população, quanto mais um deputado. Então, quero dizer, reforçar, aqui o vice-prefeito Flávio já esteve na Rádio Trianon, enquanto vereador, o Júlio Portela e outros vereadores, né? Quero colocar a Rádio Trianon de São Paulo à disposição de vocês, vereadores, e o mais importante, o Newton Ramos, quero saudá-lo aqui em nome de toda a imprensa, nos conhecemos há muitos anos, e dizer que o programa de rádio está à disposição das autoridades de Itapevi. O prefeito Jaci já esteve lá enquanto vice-prefeito, enquanto prefeito, a querida sempre doutora Ruth, deputado Caramês, enfim, todas as autoridades. E o mais importante, a rádio está à disposição da população itapeviense. Então, o nosso muito obrigado, meu carinho, meu apreço pela Câmara Municipal de Itapevi. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo, pelo seu trabalho, o seu carinho, e esse diploma de reconhecimento é uma justa homenagem do povo de Itapevi ao seu trabalho. Parabéns. Ainda há tempo, continuando então a nossa pauta. Retornando à pauta.
Requerimento número 614/2013. Solicita informações quanto à presença de professores auxiliares para crianças com necessidades educacionais em aprendizado. Autor, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, PV. Requerimento 614/2013, autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Só queria salientar nesse requerimento que nós estamos pedindo ao secretário de Educação é que coloque um professor auxiliar em cada sala do ensino infantil e fundamental. Até porque hoje, com o fato da inclusão, nós temos alunos deficientes que estão interagindo com a rede regular e é muito importante que nós consigamos manter a aprendizagem de qualidade. Então, a figura do segundo professor em sala de aula vai melhorar muito a qualidade de ensino do nosso município. Nós já vimos a experiência na capital, está dando certo essa experiência na capital, e eu tenho certeza que em Itapevi também dará muito certo se nós conseguirmos colocar o professor auxiliar junto com o professor da classe. Então, é um pedido que nós estamos fazendo, como nós estamos em vias de receber o plano de carreira do Magistério Municipal, que o secretário também inclua essa categoria na sala de ensino regular, do ensino infantil e do ensino regular até o 5º ano do ensino fundamental. É um pedido que nós estamos fazendo. Solicito aos senhores vereadores que aprovem esse requerimento para que a gente possa ter essa melhoria na qualidade de ensino do nosso município. Continua a discussão, requerimento 614, autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 615/2013. Requeremos informações junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Planejamento e da Secretaria de Obras quanto à manutenção e pavimentação da estrada represa sentido Umbuitá, nesse município. Autores: Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, Aquidenes Mohamed Corani, vereador Aquidenes, bancada do PSD. Requerimento 615, de autoria dos vereadores do PSD, Erundina Ferreira Godoy, Tininha, Luciano de Oliveira Farias, o Bolor, Aquidenes Mohamed Corani, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Solicitar as indicações, você já encaminhou? Já. Requerimento número 617/2013. Solicita informação do Executivo junto à Secretaria de Esportes e Lazer aos cuidados do senhor Joaquim Henrique Simone, se está no cronograma da municipalidade a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nas áreas de lazer. Autor: vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 617, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 618/2013. Solicita informação do Executivo junto à Secretaria de Esportes e Lazer aos cuidados do senhor Joaquim Henrique Simone, se está no cronograma da municipalidade a construção de ginásio poliesportivo e lazer das pessoas portadoras de deficiência. Autor: vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 618, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 619/2013. Requer ao Executivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, aos cuidados do senhor César Pimentel, informações da possibilidade de implantação da coleta de óleo comestível usado nas escolas municipais desta urbe. Autora, vereadora, professora Camila Godoy. Requerimento 619/2013, de autoria da vereadora Camila Godoy, está em discussão. Peço a palavra, senhor Com a palavra, presidente. autora do requerimento. 2 minutos. Bom dia aos nobres vereadores, bom dia, presidente. Quero cumprimentar aqui também aos telespectadores da TV Câmara, cumprimentar toda a galeria presente. Esse requerimento trata sobre a implantação da coleta de óleo comestível usado, porque, infelizmente, a maioria ainda dos munícipes jogam o óleo comestível no esgoto, nas pias, no vaso sanitário, e contaminando, né, a água. 1 litro de óleo jogado no esgoto, misturado aí aos rios, chega a contaminar 1 milhão de litros de água. Então, ter esses postos
esse requerimento visa tornar as escolas municipais postos de coleta de óleo. Porque, muitas vezes, as donas de casa têm muita boa vontade e separam o óleo nas garrafas PET, em vidros, mas não tem aonde levar. Porque o lixeiro não faz hoje no nosso município ainda uma coleta seletiva. Então, esse óleo é misturado ao lixo. Então, esse requerimento visa tornar as escolas municipais postos de coletas desse óleo. E tem várias empresas que compram esse óleo em grande quantidade. Então, eles poderiam comprar, ou a escola poderia doar esse óleo para organizações, entidades, ou vender para empresas que têm regulamentação da CETESB. E até gerar um dinheirinho, né, para a APM da escola possa ajudar em festas, em manutenções da própria escola. Então, esse projeto ajudaria muito o meio ambiente, porque as donas de casa, nós temos hoje 63 escolas municipais que estariam aí à disposição das comunidades para estar recebendo esse óleo. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável a esse requerimento, que visa ajudar o meio ambiente, ajudar as escolas e os munícipes que não têm onde descartar esse óleo. Obrigada. Esse requerimento vai ficar para votação na próxima sessão, visto que acabou o horário do expediente. Não. Não, já deu Horário, aqui. horário oficial 11h01. Horário Vai oficial ter que 11h01. alterar lá. Acabando a matéria do dia, o expediente solicito ao senhor secretário, passando para a ordem do dia. Não, tem uma moção, também vai ficar para a próxima semana. Nós temos só 2 projetos para ser discutido. Comissão, quer discutir os 2 projetos que estão em pauta ou não? Quer que suspende a sessão para discutir? Tá bom, então está suspensa a sessão por 10 minutos.
Não, não vai votar, não. Não vai. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. Alexandre Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godoy da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, Antônio Carlos presente. Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela presente, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Presente. Roberto Borges de Miranda, Roberval Luiz Mendes da Silva, Antônio Carlos de Paulo, Erondina Ferreira Godoy, Não havendo número regimental, número regimental sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.